Josué 3:5. Santificai-vos, amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Então, o nosso tema desse ano é santificai-vos. Santificai-vos. E Deus me levou para esse texto de João 3:5, porque tinha tantos e tem tantos outros textos que falam sobre santificação, mas a palavra é essa, santificai-vos. Então você só vai encontrar essa palavra santificai-vos em Josué 3:5. Em outros textos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, fala sobre santificação. É a mesma coisa? É a mesma coisa, mas não o sentido e a direção dessa palavra. Então eu quero que você curva a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos pedir que Teu Espírito Santo, que paira em nosso meio, que se move em nosso meio, se mova através da minha boca e fale aos ouvidos, ao coração de cada um. E que o Senhor trate conosco a respeito desse tema para o nosso ano, o ano desta igreja, Senhor. Que o Senhor nos ensine, Senhor, o que o Senhor quer de nós para o ano 2026. Eu rogo a Tua graça, a Tua unção, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Essa palavra foi dada a Josué. E essa palavra também ela é imperativa. O verbo é imperativo, então também é uma ordenança. Então, Deus ordenou a Josué 3:5 para o povo se santificar. Ou seja, em outras palavras, Deus ordenou para que o povo pudesse separar do pecado, viver em retidão, em santidade. E essa palavra aqui nesse texto, ela é um pré-requisito para que o povo de Deus pudesse experimentar as maravilhas de Deus, e a ordem, então, era que o povo santificasse, para que Deus pudesse fazer uma intervenção divina no meio do povo. E essa ordem de santificação, ela precede a travessia do Jordão, aonde o povo iria conquistar as bênçãos de Deus, que era a terra prometida. E é interessante também que essa palavra aqui, agora para nós, não é uma palavra exigindo a consagração apenas de um dia, mas como ela faz parte de um dos pilares da vida cristã, da doutrina, isso é uma doutrina bíblica, uma doutrina cristã. Então ela tem que fazer parte das nossas vidas constantemente, né? Ou seja, é um meio de você buscar uma vida diferenciada da vida das pessoas desse mundo. E o nosso maior auxiliador ou auxílio que nós temos é o próprio Espírito Santo de Deus, que é o único que pode produzir em nós os frutos da justiça, produzir em nós o caráter de Deus, que é explícito em Gálatas capítulo 5, quando fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, é através desses frutos de justiça que nós vamos poder louvar e honrar a Deus. Então, santificar aqui é o meio pelo qual Deus pede para que Ele possa operar maravilhas no meio do seu povo. Santificar é o meio pelo qual Deus pede
para que o seu povo se santifique, se separe, para que ele possa intervir e fazer maravilhas no nosso meio. Assim como essa palavra é dirigida ao povo, também essa palavra é dirigida a nós, também é algo pessoal. Se você se santificar a sua vida, Deus também pode usar poderosamente a sua vida para que outras pessoas também possam ser abençoado, alcançado por Deus. Então, antes do milagre, antes da maravilha, antes da bênção, Deus pede para que o povo se santifique. Então, guarde bem isso, antes da vinda do milagre, e Deus pediu para que o povo pudesse santificar. E foi isso que Deus tratou ao meu coração. Se a gente quer um ano abençoado, quer um ano agraciado, então, se você quer, a resposta para você é: santificai-vos, santifique a sua vida. Por isso é uma coisa pessoal. Se eu quero que Deus intervenha na minha vida, na minha história, nesse ano, santifique a minha vida. Se eu quero que Deus use a minha vida, que eu seja um instrumento de bênção, eu devo santificar a minha vida. Se eu quero que Deus abençoe a igreja no coletivo, que Deus prospere a igreja, então nós como igreja, como corpo de Cristo, nós precisamos santificar as nossas vidas. Então, essa é a palavra-chave, irmãos. Então, guarde bem isso, é a palavra que precede a intervenção divina de Deus, que começa no Jordão, que não é mera coincidência que estava na cheia, e o povo então pôde passar com o pé enxuto, amém? Então, significado de santificar é separar-se para Deus, é ser santo, como Ele é santo, santo, santo. Então, a palavra quer dizer separar-se, separar-se, você se dedicar a Deus. Para você se aproximar de Deus, você precisa ser santo, porque o nosso Deus, Ele é santo. Então nós precisamos ter uma vida separada das coisas do mundo que possam impedir a nossa caminhada, de nos aproximarmos de Deus e de obtermos o favor de Deus. Segunda coisa, é uma ordem divina, não é um pedido. Irmão, nós estamos falando de uma ordem divina. Santificai-vos. Como eu disse aqui, o verbo está no imperativo, é uma ordem clara e contínua. É uma ordem clara e é uma ordem contínua de Deus para o seu povo. Quando começa a santificação? Quando você se converteu. Quando você se converte a Cristo, e isso faz parte da doutrina cristã, bíblica, você deve se santificar. Ou seja, você está vindo do mundo para Cristo, das trevas para a luz. Então, por isso que ela é uma ordem diária. Quando que isso vai terminar? Quando que essa ordem vai terminar? Essa ordem de santificar só vai terminar quando Cristo vier e buscar a sua igreja, na nossa glorificação. Por isso que santificação, ele é um processo contínuo e diário, que começa na minha e na sua vida, na nossa conversão, e só vai terminar quando Cristo nos tirar desse mundo, ou quando você sair desse mundo. Você está entendendo? Ela tem um começo, mas ela tem que seguir, enquanto você estiver vivo, enquanto você tiver o fôlego de vida, você precisa viver uma vida separada ou
consagrada a Deus. E uma condição, qual a condição? Para que Deus opere maravilhas é preciso a santificação. É uma condição que Deus exige para que Ele realize o extraordinário no nosso meio. Pensa, é uma condição que Deus pede para que Ele possa fazer o extraordinário. É aquilo que eu e você não podemos fazer. Então, existe uma condição. E aqui também tem algo interessante, ele fala sobre processo. E aqui tem 2 processos, o hoje e o amanhã. Atente para isso. Então Deus nos chama a vivermos uma santidade hoje. Esse hoje é indicativo para cada dia. Cada nova manhã, cada novo dia, se santifique. Então você se santifica hoje para conquistas, para bênçãos, amanhã, o futuro. Deus está falando de hoje para você conquistar amanhã ou depois de amanhã. Você está entendendo? Se você então deseja algo grande de Deus, queira conquistar algo muito grande, você precisa se santificar hoje. É hoje, para que Deus possa operar na sua vida amanhã. E esse amanhã nós estamos falando do futuro. Literalmente pode ser amanhã. Se hoje é domingo, então amanhã é segunda-feira. Se é segunda-feira, é terça-feira. Então você precisa santificar a sua vida para que amanhã Deus possa operar maravilhas, coisas extraordinárias, coisas que não se explicam. Santificação é você se separar a Deus. E para isso nós precisamos separar tempo, irmãos. Tempo que nós muitas vezes falamos que não temos, mas nós temos. Nós temos um dia composto de 24 horas. Então nós precisamos também separar um tempo para a leitura bíblica, para o jejum, para a oração. Nós precisamos rever nossos comportamentos, nossas atitudes, nossos pensamentos. Deus está falando de uma santificação em todo o corpo, alma e espírito. Então nós precisamos entender isso. Então é importante nós analisarmos o nosso comportamento e os nossos caminhos. Então, se você quer que Deus faça algo maravilhoso, extraordinário, milagroso na sua vida, se você quer que Deus intervenha de forma positiva na sua vida, você precisa santificar a sua vida. Nesse texto de Josué 3,5, nós temos uma ordem divina: santificai-vos. Nós temos, segundo, uma promessa divina. Veja, a promessa é: o Senhor fará maravilhas. Ou seja, esse texto traz a nós uma boa expectativa. Veja, a palavra de Deus é: antes de atravessar o Jordão, como que eles iam fazer? Quase 3 milhões de pessoas, como que iam? Podiam ir a nado, alguns sabiam nadar, e os mais velhos, e o mais novo, e as crianças, e os que não sabiam nadar, e os mais fracos, e os doentes, como é que ia atravessar o Jordão a cheia? Então isso gerou uma expectativa. Olha, se nós nos santificarmos como nação, como povo de Deus, Deus vai fazer maravilhas. Mas Deus deu um tempo para eles. E o tempo era hoje, para que Deus possa fazer maravilhas. Então, irmãos, eu quero que essa palavra gere em você aquilo que gerou para o povo e aquilo pelo qual Deus está falando e que gerou no meu coração uma boa expectativa. Quem é que não quer, nesse ano que está apenas iniciando, apenas começando,
Nós estamos apenas no primeiro mês. E nós sabemos que o primeiro mês, geralmente para nós, é um mês morno. Pessoas estão vindo de férias, estão em férias, vem logo depois do ano novo, é antes do carnaval, certo? Então, é um mês que parece que não desenvolve nada. Mas quem é que não tem uma expectativa de coisas grandes, de coisas maiores, em todas as áreas, em todos os sentidos, para a nossa vida? Não somente espiritual. Quem é de nós que não quer ser usado por Deus, ser um instrumento na mão de Deus? Então, se nós queremos também na nossa vida cristã, nós queremos coisas maiores, nós precisamos santificar. Na nossa vida secular, cotidiana, na nossa casa, na nossa família, se nós queremos algo até mesmo para essa nação, para o Brasil, nós precisamos santificar. Deus está falando: santifiquem as vossas vidas, porque eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Então isso tem que criar uma expectativa, irmãos, ao ponto de você compreender isso e você realmente procurar santificar a sua vida. E nós, como povo de Deus, como igreja do Senhor, como eu disse, é um processo pessoal, mas também coletivo. Se a igreja quer dar passos maiores, quer crescer, quer progredir, quer prosperar, quer ampliar fronteiras, quer ampliar as tendas, então, como igreja, irmãos, a gente vai precisar santificar. Se nós, no coletivo, santificarmos a nossa vida, Deus vai operar maravilhas no nosso meio também. Então é uma promessa divina. Se você se santificar, veja, se você santificar, obedecer a ordem, Deus está dizendo assim: eu vou fazer maravilhas no meio de vós. Em Josué 3,5, então nós temos uma ordem divina de santificar, nós temos uma promessa divina de Deus a fazer maravilhas, nós temos um tempo divino, que é hoje, para que no amanhã Deus faça maravilhas. Então Deus está nos dando o tempo, irmãos, e o tempo é hoje, ou seja, é cada dia das nossas vidas. Se nós quisermos ter vitória em qualquer área da nossa vida, você já sabe, você precisa santificar a sua vida. E nós temos também o lugar da ação divina. Qual é o lugar da ação divina? Em nossa vida, em nosso meio. É isso que Deus vai fazer. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Deus vai fazer maravilhas se você santificar a sua casa, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, ou seja, em qualquer área da sua vida. Santificar, irmãos, é priorizar a Deus, a obra de Deus. Então nós temos que entender que nós somos um povo separado por Deus. Deus nos tirou desse mundo e Ele age em nós e transforma a nossa vida de criatura em filhos de Deus. Ele nos justifica e agora Ele dá uma ordem para nós santificarmos. E quando nós tivermos com a nossa vida santificada, Ele quer que a gente volte a esse mundo onde jaz o maligno, para que você possa evangelizar aquelas vidas que estão lá e tirar aquelas vidas. A palavra de Deus nos diz como santificar a nossa vida. 1 Pedro 1,22. Agora vocês purifiquem sua vida pela obediência à verdade, visando amor fraternal e sincero. Ame sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então, nós podemos nos santificar pela palavra de Deus, que nos dá toda a orientação, todo o ensino. João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, a gente teria que tomar as nossas decisões baseadas na palavra de Deus e na oração, e não somente no intelecto ou no conhecimento humano. Então, o meio que você tem de se santificar
é através da palavra de Deus que vai nos orientando, que vai nos ensinando, que vai nos corrigindo, que vai nos exortando. Podemos também santificar nossa vida mortificando as obras da carne pelo Espírito Santo. Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então a gente tem que mortificar as obras da carne na nossa vida, que são as nossas concupiscências dos olhos. Concupiscências são os desejos, né? Por isso que tem um ditado que diz que os olhos não vê, o coração não sente, ou seja, não almeja, não deseja. Então nós precisamos, irmãos, não é sufocar não, é matar os desejos carnais que nos afastam da presença de Deus. Por isso que ele diz que a gente precisa separar. E a terceira coisa é arrepender-se, deixar o pecado para viver o novo de Deus. 2 Coríntios 7,1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação ao temor a Deus. Então, santificar é você se arrepender. Se arrepender do quê? Dos seus erros, dos seus pecados. Então, você pode fazer isso através da palavra, matando a obra da carne, o desejo da carne, que é uma luta contra o Espírito e as coisas de Deus, e você deve se arrepender. Não é sentir remorso, irmãos. É arrepender-se, e quem se arrepende é somente aquele que abandona o pecado. Então a santificação, ela vai trazer uma limpeza, uma lavagem, uma pureza nas nossas vidas, para que a gente possa se aproximar de Deus, e nós se aproximamos de Deus, Deus com certeza vai fazer maravilhas no nosso meio. Concluindo, primeiro, santificação, essa palavra quer levar-nos à reflexão pessoal. Primeiro pessoal, depois coletiva. E também a decisão de afastar do que impede a santidade, para experimentar o novo de Deus e as maravilhas de Deus. Então eu quero que você agora pare e pense. Santificai-vos. Quem é que não precisa santificar a sua vida? Nós precisamos santificar os nossos pensamentos, porque muitas vezes os nossos pensamentos são impuros. Santificar os nossos ouvidos, aquilo que nós ouvimos, nossa boca, aquilo que sai da nossa boca. Precisamos santificar nossas mãos, o que pega, os nossos pés, para onde que nos leva e nos dirige. Santificar as nossas ações, as nossas atitudes. Irmãos, porque a gente vive num mundo de engano. O que a palavra de Deus fala sobre isso, sobre o engano? A palavra de Deus diz que da mesma maneira que você engana as pessoas, você vai ser enganado. Um engano chama outro engano. Uma mentira chama outra mentira. Um erro chama um outro erro. Um abismo chama outro abismo. É isso que diz a palavra de Deus. Então a gente precisa santificar as nossas vidas, fazer um conserto. Irmãos, não tem como nós, como cristãos, viver uma vida igual ao mundo. A gente tem muita preocupação em querer agradar as pessoas. Irmãos, para que Deus nos chamou? Deus nos chamou para sermos o quê? Luz e sal da terra. Você gosta de comida salgada? Quando a comida está muito salgada, ela é comestível, ela faz bem. Mas foi para isso que Deus nos chamou, irmãos.
Deus não nos chamou para a gente ser caramelo, ser doce, ser bala para esse mundo. Tem muito cristão querendo ser aí, caramelo, adoçar a boca das pessoas, agradar as pessoas. Não foi para isso. Luz, porque ele diz que o mundo jaz em trevas. Mas nós não andamos nas trevas. Nós andamos na luz de Cristo e na luz da sua palavra. Lâmpada, por que santificação é buscar a palavra? Porque ela é luz para os nossos caminhos. Ela é lâmpada que vai iluminar o nosso caminho. Então, irmãos, e sal nós temos que salgar para oferecer para essas pessoas. Opa! O que você me disse está muito salgado, então eu vou te dar a água viva que vai saciar a sua sede, que é Jesus. Então, a gente precisa entender isso, que a palavra quer nos levar a uma reflexão pessoal, a tomarmos uma decisão de afastar aquilo que nos impede a santificação. Irmãos, a gente não pode lutar contra a palavra. Lutar contra a palavra é você quiser lutar contra Deus. Ô Senhor, vamos tirar um braço de ferro aí. Não dá para você ganhar de Deus, irmãos. Não dá para a gente ganhar de Deus. Então a gente precisa se render a Deus, se entregar a Deus, fazer a sua vontade. O que eu quero dizer com isso? Nós não almejamos e não precisamos de vitória. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se Deus não abençoar, é o que diz o Salmo 128, se Deus não abençoar, em vão é todo o seu esforço. Por mais que você levante bem cedo, lá o texto diz de madrugada, é inútil todo o seu esforço. 1 João 4 e 5, nossa vitória vem do Senhor. Irmãos, não é do braço, não é da capacidade humana, porque nós temos um adversário que veio roubar, matar e destruir. O que ele quer fazer contra a sua vida? Matar, roubar e destruir. Você é mais forte que ele? De jeito nenhum. Então nós precisamos da bênção de Deus. E Deus está dizendo, vocês querem minha bênção este ano? Vocês querem que eu prospere, que eu abençoe? Vocês querem crescer, prosperar? Vocês querem ter vida? Vocês querem ter saúde? Então, santifique a vossa vida. Segundo, preste atenção, santificação é um convite a avançar na vida cristã. Se você não santifica a sua vida, você para, meu irmão. Você para, você trava, você não vai mais para frente. Você não sai do lugar. E às vezes é isso que aconteceu. Por quê? Porque o pecado nos segura. Muitas vezes nós estamos lá no lamaçal do pecado, afundando. Então, a santificação, ela é um convite para a gente avançar na vida cristã, crescer na vida cristã. Então a gente tem que estar onde? Nas águas, na canela? Não. No joelho? Não. Na cintura? Não. Deus quer você num lugar mais profundo. E esse é o tema do retiro. Se você quer saber o que é isso, é o tema do retiro. E mais além, e mais fundo com Deus. Ter uma aproximação maior com Deus, uma intimidade maior com Deus. Um Deus que desde o princípio se deu a se conhecer. E a gente não pode estar na igreja e dizer que somos cristãos e não conhecemos a Deus. E também para viver uma vida de novidade com Deus e contemplar as maravilhas de Deus. Santificação é um caminho que Deus abre para você se aproximar dEle, andar em novidade de vida, e você contemplar as maravilhas de Deus. Terceiro, quem santifica hoje para Deus, terá um futuro, um amanhã maravilhoso. Isso é uma garantia, irmãos. É a palavra de Deus, santificai-vos hoje, é uma ordem, porque amanhã
farei maravilhas no meio de vós. É certeza, irmãos. É Deus que está bradando aqui. Quarto, santificação começa na conversão e só termina na glorificação. E depende totalmente da nossa participação. Temos o ajudador. Irmãos, a palavra do Espírito Santo, o nome dele é ajudador. Não é faz todas as coisas. Ele não é o nosso empregado. Faz isso por mim. Santificação, irmãos, é um processo. Ou seja, depende totalmente de você. Totalmente das suas atitudes, totalmente do seu comportamento, totalmente do que você vai fazer. Por isso que começa na sua conversão e só termina na sua glorificação. E quinto, hoje é a oportunidade que Deus nos dá para termos um amanhã melhor. Hoje, irmãos, se está tudo errado, se não está dando nada certo, é hoje. É hoje, para mim e para você pessoalmente, para a minha família e para a sua família, para a nossa igreja, é hoje. O ano está começando, é esse mês, é hoje. Vamos santificar a nossa vida, porque Deus tem promessa de coisas maiores para nós coletivamente. Não é isso? Se vocês quiserdes e credes, comereis o melhor dessa terra, é para nós, é para aqueles que santificam a sua vida. Então a nossa parte, sua parte é santificar-se, e a parte de Deus é fazer maravilhas. Você pode fazer maravilhas? Não, eu posso não, como igreja não, mas Deus pode. Então, como que Deus vai fazer através de mim ou através da igreja? Santificando. Vamos colocar em pé? Santificai-vos. Josué diz, diga ao povo, santificai-vos. Deus falou ao meu coração, Renato, diga ao povo, santificai-vos. Irmãos, é o desejo de Deus que nós, pessoalmente, como igreja, cresçamos, prosperamos, andemos em novidade de vida, tenhamos grandes conquistas, grandes vitórias, mas não é de qualquer jeito. Santificar-se, ser santo, é separar-se. E a Bíblia diz, desde Caim, o pecado bate na nossa porta todo dia, e compete a você, Caim, dominá-lo. Deus só deu advertência. Vai bater na sua porta aí o desejo de você matar o seu irmão. Você só vai matar se você quiser. É você que tem que dominar. Feche os teus olhos. É uma ordem de Deus para mim e para você. Santificai-vos. Santificai-vos, igreja. Santificai. Santifique a sua vida, santifique a tua casa. Santifique sua família, santifique seu ministério. Se aproxime mais de Deus. Irmãos, como eu disse, sabe, Deus quer criar essa boa expectativa. Deus está dizendo, eu quero fazer maravilhas, o extraordinário. Eu quero fazer milagres no meio de vocês. E Deus pede uma condição. Ou seja, aquilo que antecede a minha bênção, a sua bênção, o meu milagre, o seu milagre, é aquilo que eu e você devemos fazer, santificar a nossa vida. Consagrarmos a nossa vida diariamente. Não é quando nós fazemos, irmãos, eu quero alcançar uma bênção, então enquanto eu não receber aquela bênção, aquele mês, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, quando eu recebo a bênção, pronto. Não, irmãos, Deus quer nos abençoar todos os dias da nossa vida.
santificai-vos, amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Josué disse isso para o povo: separem-se do pecado. E vivam uma vida de pureza, de santidade. Se você quer a intervenção divina de Deus, seja em que área for, irmão, santifique a sua vida. Orabá, xote catalabaia, xerialabá, sote catalabaias. Eu quero que você guarde bem isso, santificai-vos, porque amanhã Deus está dizendo: eu farei maravilhas no meio de vós, santificai-vos. Irmãos, o que é santificar para nós é viver uma vida de piedade, é viver uma vida diferente desse mundo. Jovens, santificais, não vivem em fornicação. Irmãos, como cristão nós pecamos conscientes, nós sabemos que nós estamos errados, que nós estamos pecando, porque nós temos o Espírito Santo, e Ele não se retira de você, Ele sai e larga você quando você está no pecado, não, Ele só se entristece, aí você sente aquela frieza, aquela, sabe, aquele desejo de nada, você fica como se estivesse doente. Quando você está doente, você não quer deitar na cama e ficar ali na cama quieto. Então, quando você está doente espiritualmente, você não quer ir na igreja, você não quer ter contato com ninguém, você não quer fazer nada. Estou doente espiritualmente. Te dá uma frieza espiritual. Então, santificai-vos. Viva uma vida como verdadeiro cristão, que louve, que glorifique a Deus. Santifique a sua maneira de falar, de se comportar, de se vestir, de comer, irmãos, em todas as áreas, em todos os sentidos. Não tem como viver no pecado e ficar orando e pedindo que Deus faça maravilha. E não é que Deus não quer fazer, mas a Bíblia diz que é os nossos pecados que impedem a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Então, se você quer um milagre para o ano de 2026, entenda, santifique-se. Santifique-se hoje, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Aleluias. Oh, glória a Deus. O povo estava prestes a atravessar o Jordão. E a santificação era necessária para entrar na terra prometida e ver Deus agir. Esse é o contexto de Josué 3:5. O povo de Israel estava prestes a atravessar o Rio Jordão. Estava ali à beira do Rio Jordão. E Deus estava dizendo: a santificação é necessária para entrar na terra prometida e ver Deus agir. Quantas promessas Deus tem para mim e para você? Quantas promessas Deus tem para esse lugar? Estamos à beira do Jordão. Só atravessar o Jordão e começar a ver Deus agir e nos dar a terra prometida, irmãos. Nós estamos assim. O Jordão nos impedindo de chegar na terra prometida e não sabemos como atravessar o Jordão, porque o Jordão está em cheia e a água numa correnteza muito forte, numa descida. Não tinha como atravessar. Não tinha engenharia não, naval não.
Aí Deus disse assim: santifique. Aí de repente o povo se congrega, se une, se consagra, e aí diante dos seus olhos, eles verem as águas numa descida, numa correnteza forte, e de repente as águas param. Ou seja, aquela quantidade de água, o povo está como você aqui, ó, aquela quantidade de água passou. E cadê a água? E cadê a água que não vem? Passou. Deus segurou a água lá. Está em terra seca, pode passar. E aí o povo vai para a terra que mana leite e mel. Irmãos, se credes, comerás o melhor dessa terra. 1,19. Diz que nos últimos tempos, tudo que o ímpio conquistou no mundo é para nós. Deus vai dar para nós. Quantos povos tinha lá naquela terra de Canaã? Muitos povos, Jebuseu, Ferizeu, Jebuseu, um monte de Zeus, um monte de povos, gigantes, e Anáques, um monte. Já tinham lavrado a terra, construído, preparado tudo. Mas de quem era a terra? A terra pertence a Deus, o Criador. Agora chegou o tempo do meu povo vir, vocês dão licença, saem. Porque agora eu estou dando essa terra ao meu povo. É assim que funciona, irmãos. Está tudo preparado para você. E você está aqui no Jordão, coçando a cabeça, vendo bênção ali. Como que eu vou atravessar aqui? Não tem jeito. Olhar para o povo, não tem jeito. Tem sim. Santificai-vos. 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 Porque Deus promete: amanhã farei maravilhas no meio de vós. Então é uma ordem divina, põe isso na sua mente, é uma ordem divina, que implica num exame de consciência, feche teus olhos agora, o louvor venha para a frente. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. É uma ordem com promessa, por isso que gera em nós uma expectativa. É uma ordem com promessa. Santificai-vos. Santificai-vos, porque Deus fará maravilhas no meio de vós. Oh, glória a Deus!